A educação à distância é a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil, segundo dados do Ministério da Educação. Os cursos de enfermagem tiveram aumento de quase 90% em apenas um ano. Eram 938 polos em julho de 2015, 1.778 em julho deste ano. Os conselhos federal e os regionais de enfermagem não são favoráveis à formação destes profissionais à distância. Defendem que o enfermeiro precisa passar por um curso presencial. É sobre esse assunto que eu converso com a deputada enfermeira Rejane e com a professora Dorisdaia Carvalho, do Conselho Federal de Enfermagem. Sejam bem-vindas ao programa Alerj Debate. Alguns representantes desses cursos à distância dizem que parte do curso é feito presencialmente. Isso realmente acontece? Então, primeiro é importante, né, Doris, a gente contextualizar. A nossa preocupação e aí a responsabilidade também desse sistema de fiscalização profissional é com a qualidade desse ensino, que obviamente será a qualidade da assistência de enfermagem. E quando a gente percebe uma qualidade com muitos problemas, né, porque esse profissional ele sai recém-formado, a assistência é prejudicada, né, no sentido de que ele sai ainda despreparado. Quando a gente começa a conversar e dialogar sobre o ensino à distância, a preocupação aumenta e muito, né? Aumenta e muito. Quais são as críticas ao ensino à distância? Bem, na prática, a gente vê muitos erros, né? Quando esses erros acontecem de forma gritante, passa nas mídias, na TV, é o que já está extrapolado, porque no dia a dia sempre tem algum erro, algum problema, né, que não leva, claro, obviamente, à morte do paciente, mas pode agravar. Quando chega a injeção de leite na veia, né, troca de Como de a soluções gente já de viu medicação. casos assim na televisão, né? Então, esse é o ensino presencial. Quando você começa a trabalhar com o ensino à distância, aí a nossa preocupação ela acelera, porque a enfermagem é cuidar, é o dia a dia, é o tete a tete com o paciente. E essa preocupação é muito grande quando a gente vê que por trás desse processo de ensino à distância está, né, alguns interesses de empresários da área da educação, né? A gente tem que botar, lógico, tudo na mesa. Nós hoje temos uma mobilidade na sociedade muito ruim. Então, você se transportar de um local para o outro para estudar, a violência nas cidades, nas grandes cidades, tudo isso tem que ser colocado nesse processo. Agora, a nossa preocupação é com a assistência da população. Essa é fundamental, porque o que nos interessa é a boa assistência, é o profissional capacitado, né, adequadamente para estar ali dando assistência. Atendendo o paciente, né? Professora, uma parte desse curso não pode ser feito à distância e uma parte presencial? Como é que a senhora vê isso? Sim, os cursos presenciais, 20% eles já podem ser autorizados, quando autorizados presencialmente, eles já podem ter 20% da carga horária total à distância, né? Então, é importante que o enfermeiro também saiba trabalhar com as novas tecnologias. O que acontece com o ensino à distância é o inverso. 80% é EAD, é a distância, e só 20% presencial. dos estágios que são presenciais. Então, nós temos uma legislação que é um curso de 4.000 horas e de 5 anos, né, de 10 períodos. São e ele vai anos fazer a graduação do 5 anos de graduação. E ele vai fazer o estágio só no último ano. Então, ele vai ter contato com o paciente só no último ano. E conforme a deputada estava colocando, a importância é que o enfermeiro tem que aprender no cotidiano. Ele tem que mudar uma identidade, né? Porque ele vai ter que atender com responsabilidade, com compromisso, porque o erro
né? Até nós sempre pensamos nisso, assim, quando o médico faz uma prescrição errada, o enfermeiro tem a competência e a obrigação ética de conhecer aquilo e comunicar ao médico. E o médico pode alterar. Mas na relação com o paciente, a hora que ele está fazendo uma medicação na veia, não tem intermediário, né? E nós sabemos o número grande de processos éticos que estão acontecendo com os enfermeiros por conta dos erros, mesmo em cursos presenciais. E a população corre um risco muito grande, muito maior do que o ensino presencial, porque o erro é presente mesmo, porque são seres humanos cuidando de seres humanos, ele não é intencional, né? Mas se nós não tivermos uma formação de qualidade, o erro sempre vai ser maior. E no caso do ensino à distância, a maior preocupação é que a população não está avisada desse fato e o diploma desse profissional é o igual da deputada, é igual ao meu. Ele nunca será reconhecido nem pelo mercado de trabalho. Professora, só um adendo, é que não é somente também a formação do enfermeiro. Não. Porque tem a formação isso é outro assunto do também, auxiliar e do técnico, né? de enfermagem. Esses profissionais também estão se formando à Isso, distância? estão se formando à distância. E quando eu trago aqui a ponderação sobre os erros, né, eles acontecem também em uma escala muito alta com os auxiliares e técnicos também, porque são os que fazem a maioria dos procedimentos mais técnicos, né, que a gente fala assim. Então, é lógico que essa nossa preocupação é muito grande porque não são poucos os erros. Lógico que tem erro de todo profissional, que a professora está trazendo. Ninguém quer errar. Todo mundo quer prestar uma boa assistência, seja médico, seja fisioterapeuta, qualquer um. Agora, fazer essa formação de longe nos preocupa nesse sentido. É inaceitável, né? Me parece que numa formação de 5 anos, o profissional só ter contato com um paciente no último ano é muito longe, né? Lá no finalzinho do curso. Como é que acontece nos cursos presenciais de enfermagem? Logo no começo, o estudante já começa a ter contato com o trabalho? As diretrizes curriculares, no caso da graduação, e também nas diretrizes do técnico de enfermagem, exige que, desde o início da formação, ele já tenha contato com o paciente. Ele tem atividade teórica e atividade prática. Logo no primeiro período? Logo no primeiro período. Então, ele já começa a formar a identidade. Então, a enfermagem é uma profissão relacional. Quer dizer, não dá para a gente imaginar que... como é que ele vai aprender em um ano, né? Porque nós não podemos fazer só simulações, né? Então, preciso aprender a passar uma sonda nasogástrica e vou passar a sonda nasogástrica na deputada porque eu preciso aprender, né? Não, isso tem que estar prescrito. Então, os procedimentos vão acontecendo ao acaso e vão acontecendo ao longo dos 5 anos, né? No caso de ser um único ano, e nós sabemos, né, deputada, aqui, mesmo nós tendo essa formação longa, nós terminamos o curso ainda meio desesperados, pensando, nossa, ainda não aprendi tudo. Qualquer um, né? Agora, qualquer área, né? Na prática que o profissional vai se formar mesmo. Um profissional que só vai no último período. E nós temos, né, fizemos a operação EAD no Conselho Federal de Enfermagem e visitamos todos os polos do Brasil. E encontramos as maiores aberrações, que nós já sabíamos que as coisas não eram boas, mas foi muito pior do que nós imaginávamos. Então, assim, em fundo de padaria, encontramos em fundo de padaria, sem laboratório, sem biblioteca, às vezes tinha biblioteca, mas não tinha nenhum título para formação de enfermeiro. Então, às vezes também o próprio curso técnico,
Os professores são estudantes que dão aula. Isso. Então, aqui no Rio, né, eu não visito, porque inclusive a fiscalização desses cursos... Isso que eu ia perguntar para a senhora, é o MEC que fiscaliza esses cursos? De graduação é o MEC. Da faculdade. Ou que deveria fiscalizar? De graduação é o MEC e o técnico é a Secretaria de Educação. Que aí é mais aí estadual. As pessoas começam a se preocupar, né? Porque a informação que passa é que quem autoriza, quem fiscaliza é o COREI, o Conselho. O Conselho, ele não tem essa atribuição, essa prerrogativa de fiscalizar os cursos. Não é prerrogativa. Então fica a cargo do MEC, no caso de nível superior, e das secretarias, no caso do nível médio. E a gente percebe, assim, cursinhos em cada esquina. Eu fui conversar com o secretário de Educação no meu primeiro mandato e ele disse que tinha 800 solicitações de abertura de novos cursos. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio. Deve ter uma concentração bem forte no Sudeste, né? É Sudeste. Com certeza. E você já tem aí uma quantidade imensa. Então, ninguém fiscaliza, poucos são fiscalizados. A qualidade desse ensino já é preocupante. E no caso da gente ter também legislações que autorizam, né, esse curso à distância, aí que é a preocupação maior. Todos os cursos, todas as vagas que nós temos foram auto-autorizadas por conta da autonomia universitária. Né? Então, nós não temos nenhuma faculdade que precisaria ter a autorização do MEC. Então, todos eles são centros universitários ou universidades. Então, nós temos cerca de 160 mil vagas à distância para curso superior no Brasil. Né? À distância? À distância. Ou à distância. À distância. À distância. E também temos cerca de 160 mil presenciais. Né? Só que essas 160 mil vagas, por conta até das audiências públicas, pelo apoio dos deputados, né? Nesse caso, pelo apoio da deputada Rejane, eu acho que a gente tem conseguido, de alguma forma, deter um pouco a demanda. Então, nós temos aí, né, mais de 150 mil vagas, mas eles não têm 10 mil alunos, né? Mas nós estamos terminando as audiências, né? Porque nós já passamos quase que pelo Brasil inteiro, nós estamos na penúltima audiência. Então, nós temos que arranjar ainda uma nova alternativa, porque nós não podemos aceitar esse tipo de ensino, porque nós sabemos que a população está correndo um sério risco, mas um risco extremamente grande, né? E temos que deter isso. O que nós conseguimos recentemente foi que nós pudéssemos fazer parte daquele grupo que tem que passar pela avaliação, pela autorização, mesmo sendo universidade. Então, é o grupo da medicina, da odonto, da psicologia e do direito, né? Então, a enfermagem também agora faz parte. Claro que as vagas autorizadas estão autorizadas, mas as outras terão que passar por autorização do Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, isso vai garantir, eu espero, né, todos nós estamos na expectativa de que cesse essa expansão que em torno de 5 anos, né, foi de 10 mil para... Quer dizer, nós temos 13 instituições que têm ensino à distância e que nós temos em torno de quase 2.000 polos de apoio presencial no Brasil. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, o Alerj Debate volta já já.